Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Depois desses louvores maravilhosos, nós queremos também convidar as crianças, nesse momento, a saírem para suas classes, para continuarem adorando ao Senhor, agora por meio do aprendizado da sua palavra, como nós também faremos aqui no templo. Então, que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe os professores. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago, e nessa noite eu quero convidar você a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Da última vez que nós abrimos nesse livro, nesse evangelho, nós meditamos na parábola do banquete, que vai até o verso 14. E hoje nós iremos ler também no capítulo 22, Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso de número 15. Aqueles que puderem e quiserem ficar de pés para a leitura da palavra do Senhor, fiquem à vontade. Glória a Deus. Diz assim, Mateus 22, a partir do verso de número 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Somente até aqui? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nosso querido, amado, eterno Pai, eu tenho a plena certeza, Senhor, do Teu amor por cada um de nós. Amor não apenas falado, mas principalmente provado, ao enviar o Teu Filho, Senhor, para morrer em sacrifício pelos nossos pecados. Senhor, nós cremos no Teu amor, no amor que cura, no amor que salva, também no amor que fala. O Senhor sempre tem algo a nos falar por meio da Tua palavra, Pai. O problema é que muitas vezes nós não estamos atentos ao que o Senhor deseja nos dizer. Então, Pai, nesta noite eu venho orar a Ti e pedir que nada, Senhor, absolutamente nada, seja empecilho que nos impeça de ouvir a Tua voz aos nossos corações, Pai. Que, pelo contrário, o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar aos nossos corações, Pai. Que nenhum cansaço, que nenhum desânimo, que nenhuma decepção que o Teu povo possa ter experimentado, Senhor, que nenhuma preocupação com o amanhã venha, Senhor, extrair de nós a oportunidade de podermos receber o que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Pois tudo aquilo que vem da boca do Senhor é que nos salva, é que nos fortalece, é que nos sustenta. Muito obrigado, então, por tudo isso. Nós pedimos e já agradecemos
em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar todos. Até onde é capaz de ir a arrogância do ser humano? Até onde é capaz de ir o orgulho, a altivez humana? John Lennon, creio que esse nome é conhecido por muitos. John Lennon foi um cantor e compositor britânico que ajudou a fundar os Beatles, uma das maiores e mais populares bandas de todos os tempos e em todo o mundo. Porém, em uma entrevista que John Lennon deu a uma revista britânica, a um jornal, na verdade, inglês, em março de 1966, quando os Beatles estavam no auge do seu sucesso, não apenas no seu próprio país, mas em todo o mundo, John Lennon falou algo que acabou chocando muitos cristãos da sua época, não apenas no seu país, mas também nos Estados Unidos e em outros países. Líderes religiosos ficaram revoltados com o que aquele homem tão famoso na época foi capaz de dizer. Sabe o que foi que John Lennon disse? O cristianismo vai se acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era até legal, mas os seus discípulos eram muito toscos e ordinários. Hoje, nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Ele deu essa entrevista em 1966 e alguns anos depois, já em carreira solo, John Lennon foi assassinado em frente ao prédio onde morava com a sua esposa e o seu filho, em 8 de dezembro de 1980. O assassino de John Lennon atirou contra ele 5 vezes. Ele até foi socorrido, porém ele não resistiu, sendo declarado morto. E o que é interessante é que o assassino dele, ao invés de cometer o crime e fugir, não quis se ausentar do local, ficou esperando a polícia. E supostamente, isso não tem confirmação, mas supostamente ele teria dito as seguintes palavras: hoje eu sou mais famoso do que John Lennon. É impressionante como o ser humano, muitas vezes, quer ser mais do que o próprio Deus. Ele quer ser mais do que o próprio Jesus. Ele quer ser mais famoso, ele quer ser mais forte, e muitas vezes ele quer ser mais sábio, quer ser mais inteligente do que o próprio Cristo. Nas 3 próximas passagens, nas quais nós iremos meditar, por exemplo, Jesus é desafiado em sua sabedoria pelo menos 3 vezes. Ele é desafiado por um grupo, depois por outro grupo e depois por outro. Primeiro ele é desafiado pelos discípulos dos fariseus e pelos herodianos acerca de dever pagar impostos a César ou não. Depois ele é desafiado pelos saduceus acerca do casamento na vida futura. E por fim ele é desafiado por um expert da lei acerca de qual seria o maior dos mandamentos. E tudo isso é ocorrido, tudo isso acontece provavelmente bem perto da crucificação de Jesus. Na verdade, esses debates acabam empurrando Jesus para a morte. Mas por que eles são registrados, pastor, na palavra? Por que eles são registrados no Evangelho? Eu creio que um dos objetivos é mostrar o que o ser humano é capaz de ganhar
quando ele desafia o Filho de Deus. Hoje nós iremos meditar juntos apenas nos versos que lemos, versos 15 a 22. Nesses versos nós encontramos primeiramente uma pergunta sendo feita ao Filho de Deus, e depois nós vamos ver que resposta ele deu à pergunta que lhe foi feita. Vamos ver então, em primeiro lugar, vamos procurar entender qual pergunta é feita a Cristo. Essa pergunta se encontra nos versos 15 a 17, os quais nós já lemos. Mas só para contextualizar vocês, no início, aliás, no final do capítulo 21, início do capítulo 22, Jesus conta 3 parábolas. E normalmente a ideia que nós temos de parábola é de uma história interessante, é uma história que nos cativa, uma história que nos emociona. Porém, as 3 parábolas que Jesus conta no final do capítulo 21 e início do capítulo 22, não são historinhas, pelo contrário. São parábolas de confronto. São parábolas nas quais Jesus confronta os sacerdotes principais da sua época e também os fariseus, aqueles que eram contra Jesus, não concordavam com Cristo. Por causa disso, o nosso texto diz que os fariseus, ao perceberem que Jesus os está confrontando, saem da presença do Senhor, conversando entre si, como nós podemos apanhá-lo em alguma palavra. Como nós podemos forçar esse Jesus a meter os pés pelas mãos, através de algo que sai da boca dele? Como é que nós vamos surpreender esse Jesus com alguma palavra, com algo que possa sair da sua boca? Então perceba o que é que essas pessoas fazem. Elas entendem que estão sendo confrontadas por Cristo. Elas entendem que Jesus está procurando corrigi-las. Porém, ao invés de se arrependerem, ao invés de se prostrarem, ao invés de se humilharem diante do Filho de Deus, eles procuram uma forma de trazer condenação a Ele. Ao invés de aceitarem a repreensão, ao invés de acatarem as palavras duras de Jesus que eles estavam merecendo, eles se voltam ainda mais contra Deus. Eles se voltam ainda mais contra o Filho de Deus. E quando eu estava meditando sobre isso, me veio a pergunta em relação a mim e em relação a nós. Será que nós estamos agindo diferentemente destas pessoas? Quando o Espírito Santo traz algo ao nosso coração, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, como é que nós temos agido? Nós temos acatado, nós temos aceitado, nós temos dito, sim, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado? Ou será que nós temos fechado ainda mais o nosso coração e nos voltado contra Deus? Essa é uma pergunta importante que nós precisamos fazer a nós mesmos. O plano dos fariseus, portanto, era levar Jesus a dizer algo que pudesse trazer condenação para ele. Só que tinha um problema. O problema é que Jesus e os fariseus já tinham discutido tanto, mas discutido tanto, que Jesus já os conhecia muito bem. Jesus já sabia quem eles eram. Por causa disso, eles têm uma ideia brilhante. A ideia é: vamos pegar Jesus de surpresa. Então, para isso, nós vamos enviar os nossos discípulos. Não sei se você já fez isso na sua vida, mas isso é muito comum. Quando a gente não quer fazer algo, e a gente envia alguém para fazer o trabalho sujo por nós. Às vezes, um encarregado seu, alguém que está debaixo da sua autoridade, você não quer. Você está com medo, ou você sabe que o seu rosto já está manjado, então você envia um filho, você envia um parente, você envia outra pessoa
para realizar o trabalho sujo por você. É isso que os fariseus, essa é a ideia que os fariseus têm. Eles não vão novamente até Jesus, porque eles sabem que Jesus os conhece. Então, o que eles fazem? Eles enviam discípulos deles. Talvez aspirantes, pessoas que estavam começando, não se vestiam ainda como eles, não eram conhecidos como eles, poderiam surpreender Jesus em alguma discussão, em alguma palavra. Os fariseus enviam então os seus discípulos. Porém, eles enviam também outro grupo chamado os herodianos. E aqui a coisa se torna muito estranha. Por quê, pastor? Porque os fariseus e os discípulos dos fariseus, eles eram nacionalistas. Eles amavam o seu país e por isso eles eram contra o Império Romano. Eles se colocavam contra o Império Romano e eles não pediam segredo, eles eram claros em relação a isso. Já os herodianos, eles eram o oposto. Como o próprio nome já indica, os herodianos eram defensores de crachá, de Herodes, do rei Herodes, da dinastia do rei Herodes, que era servidor do Império Romano. Então os fariseus eram contra o império, os herodianos eram a favor do império. Eram dois grupos que tinham ideias contrárias, tinham ideias opostas, mas o que é que nós percebemos que eles fazem aqui? Esses dois grupos tão diferentes se unem por um propósito maior. Para eles, no caso, era destruir Cristo, era destruir Jesus. Mas por esse propósito maior, eles esquecem das suas diferenças particulares e se unem para tentar derrubar Jesus. E eu pergunto, será que não é exatamente isso, ou mais ou menos isso, que Deus quer que alguns aqui façam a partir de agora? Será que não é isso que Deus quer que você faça, que você olhe para alguém que talvez é diferente de você, que pensa contrário a você, mas por um objetivo maior, que é a glória de Deus e a salvação das almas, você se aproxime dessa pessoa, você se una com essa pessoa e você faça algo maior com essa pessoa? Será que não é isso que Deus quer que alguns de nós façamos a partir de agora? Olhemos para pessoas diferentes e possamos nos unir, dar as mãos, a fim de um propósito mais excelente, um propósito que traga mais glória para a honra do nosso Deus. Esses dois grupos, então, tão opostos, tão contrários, representantes deles vão até Jesus juntos, de mãos dadas não, mas pelo menos eles vão próximos uns dos outros. E eles chegam até Jesus. Porém, antes de fazer qualquer pergunta, primeiro, eles fazem um baita de um elogio. Eles chegam para Cristo e dizem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Irmãos, amigos, é impressionante como tudo o que eles dizem em relação a Cristo é verdade. Por exemplo, Jesus Cristo era ou não era mestre? Sim ou não? Na verdade, Jesus é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. Jesus era ou não era verdadeiro? Jesus ensinava ou não ensinava o caminho de Deus de acordo com a verdade? Ele se importava ou não com a aparência das pessoas? Então a questão aqui não é que Jesus não era o que eles estão dizendo. A questão é se eles acreditam no que eles estão dizendo. Porque o texto vai mostrar, o início já mostrou, eles são enviados para
fazer um teste para Cristo. E eles elogiam não porque eles acreditam nisso, eles elogiam Cristo, porque eles querem ludibriar o Senhor. Eles querem que Jesus se empolgue. Eles querem que Jesus se prepare para dizer algo irresponsável, sem pensar, e que venha trazer condenação para ele. O elogio deles não era um elogio sincero, pelo contrário, era um elogio falso. Não é porque eles sentiam isso. Mas é assim que eles chegam rasgando seda para Jesus. Como se fala na linguagem popular, rasgar seda significa fazer elogios exagerados para alguém. E aí só depois eles dão a impressão de que estão interessados na opinião de Cristo em relação a um assunto. E essa é outra forma de elogiar alguém. Você perguntar qual é a sua opinião. Eu queria muito entender o que é que você pensa a respeito de um assunto. Olha, a pessoa fica logo, opa, sou importante, quero saber a minha opinião. Que te parece, Jesus? É lícito pagar tributo, pagar imposto, pagar taxa a César ou não? Queremos muito saber o que o senhor pensa sobre isso. Havia muitas taxas que um judeu era obrigado a pagar naquela época. Na verdade, eram muitas taxas, mas muitas taxas mesmo. Alguém estimou que 50% do que um judeu recebia, ele pagava só de taxa. Ele pagava só de imposto. Imaginem metade do seu salário ser gasto com imposto. Era mais ou menos isso que um judeu pagava naquela época. E um desses impostos era o denário anual. Era o denário anual. Já pode passar. Não, fica aí mesmo. Era o denário anual, daqui a pouco a gente vai ver uma foto dele. E esse denário, ele, só para a gente entender, ele equivalia à diária de um trabalhador. Então, o valor, ele não era tão grandioso assim. Porém, esse denário, que todo judeu pagava uma vez por ano, era considerado o mais humilhante de todos os impostos que eles pagavam. Por quê? Porque esse era o imposto que os romanos cobravam de todo não romano que morasse em Israel. Então eles entendiam, mas como aqueles que não são donos da terra, os romanos, vão cobrar um denário de nós, que somos os donos dessa terra? Então eles não aceitavam, era muito difícil para eles engolir esse denário, que não era tão caro, mas eles não queriam pagar. Eles brigavam por causa disso, eles discutiam por causa disso. Muitos anos antes, inclusive, um judeu chamado Judas o Galileu, ele iniciou uma revolta contra essa taxa, no ano 6 a.C. Só que essa revolta dele não trouxe resultado nenhum, a não ser a morte do próprio Judas o Galileu. Gamaliel, que era o professor de Paulo, inclusive, vai falar sobre esse Judas o Galileu lá em Atos, capítulo 5, verso 37. Então, quando eles fazem essa pergunta a Jesus, eles acreditam que tem bons motivos para achar que o Senhor vai se complicar com a resposta. Não importa o que Jesus responda, eles pensam, ele vai se dar mal. Por quê? Porque imagina se Jesus dissesse, sim, devemos pagar o imposto a César. Jesus ia entristecer muitos judeus. Jesus ia entristecer pessoas que estavam admirando até agora. Inclusive, lembra que Jesus era chamado de amigo de coletor de impostos. Então, essa fama de Jesus ia se concretizar ainda mais, está vendo? Ele gosta de coletor de impostos, ele gosta que a gente pague impostos para esses romanos. A multidão ia ficar furiosa com Cristo.
Mas se Jesus dissesse que não precisa pagar o imposto a César, aí ele seria acusado de rebeldia e seria levado para o governador, que na época era Pilatos, seria julgado e poderia até ser condenado à morte. Então essas pessoas pensaram numa pergunta muito boa para fazer para Jesus e eles acreditam que vão sorrir no final. Nós pegamos esse Jesus agora. Nós fizemos uma pergunta tão boa para ele que ele não vai conseguir responder. Se ele disser sim, ele se condena. Se ele disser não, ele se condena também. Qual é a resposta que Jesus dá para essas pessoas? A resposta se encontra nos versos 18 a 22. E é óbvio, igreja, que qualquer um de nós, eu no lugar de Jesus, eu estaria condenado, não saberia nem o que dizer. Qualquer um de nós iria cortar as mãos com uma pergunta como essa. Qualquer ser humano normal, qualquer ser humano comum. Só que Jesus, lembremos, não era um ser humano comum. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E sendo 100% Deus, Jesus era capaz de compreender o que se passava no coração das suas criaturas. Inclusive, Jesus sabe o que se passou nos nossos corações ao longo de todo o dia de hoje. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós desejamos. Ele sabe o que nós amamos e o que nós odiamos. Jesus lê o nosso coração. Então Jesus sabia que havia malícia nas palavras dessas pessoas. Jesus percebeu o veneno nas línguas dos seus questionadores. Por isso ele começa logo perguntando. Eles chegaram todos educados, elogiando, e Jesus começa como? Por que me experimentais, hipócritas? Por que vocês estão me testando? Olha como Jesus age diferente do ser humano, igreja. O ser humano, na sua malícia, na sua falsidade, é capaz de dizer aquilo que o outro quer ouvir, mesmo que isso prejudique a outra pessoa. Jesus Cristo não. Jesus Cristo sabe o que nós queremos ouvir, mas ao invés disso, Ele diz o que nós precisamos ouvir. Mesmo que isso doa, mesmo que nós achemos que Ele não nos ama, Ele não vai dizer o que nós queremos, Ele vai dizer o que nós precisamos. E muitas vezes o que eu e você precisamos é de um elogio, para nos animar, para nos reanimar, para nos fortalecer. É ou não é verdade? A gente precisa de um elogio. Mas outras vezes o que nós precisamos não é de um elogio. O que nós precisamos é de um carão, de uma repreensão, de uma puxada de orelha. E se é isso que nós estamos precisando, eis aqui Jesus para dizer o que eu e você necessitamos escutar. Eles chegam elogiando Jesus falsamente. Jesus os ama a tal ponto de dizer a verdade. Estou percebendo que vocês querem apenas me testar, apenas me experimentar. E tem mais, vocês estão sendo hipócritas. 3 vezes em Mateus, Jesus usa essa palavra. Ele gostava dessa palavra, ele precisava dizer essa palavra. A palavra hipócrita vem do teatro grego e significava alguém que representava um personagem, alguém que usava uma máscara para representar outra pessoa aquilo que ela não era. Jesus está dizendo então que eles estavam representando um papel, eles não estavam sendo eles mesmos, eles não estavam dizendo o que eles sentiam. Ah, pastor, mas eles foram tão gentis.
tudo falsidade, tudo hipocrisia. Eles não falaram o que estava no coração deles. Eles eram como aqueles de quem Davi falou no Salmo 55, verso 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Assim são algumas pessoas. Assim seremos nós se não tivermos cuidado. Assim são pessoas que elogiam, mas elogiam falsamente. Não elogiam com sinceridade, porque tem gente que elogia com sinceridade. Tem gente que elogia com coração. Mas tem aqueles que usam o elogio como moeda para receber algo em troca. E nós precisamos ter cuidado com isso, senão nós iremos ser condenados, porque aceitamos um elogio falso, ou então, porque acreditamos em algo que não é sincero, que não é verdadeiro. Jesus começa, então, denunciando o que eles são. Só que Jesus não para por aí. Eles fizeram uma pergunta, e antes de responder a pergunta, Jesus pede que eles lhe mostrem a moeda que era dada como tributo. E o que é que eles trazem? Um denário. O denário não poderia ser trocado, ele tinha que ser dado como denário. Aí Jesus faz uma pergunta que até uma criança é capaz de responder. Agora Jesus vai para o contra-ataque. Quem pergunta agora é Cristo. De quem é esta efígie e inscrição? Ou seja, de quem é essa imagem e essa inscrição dentro da imagem? Pela arqueologia nós descobrimos que no denário havia uma imagem do imperador vivo da época e ao lado dessa imagem havia uma inscrição dizendo Tibério César, filho do divino Augusto. E do outro lado havia uma mulher sentada, alguns dizem que era a esposa do imperador, e ela representava a paz romana, tão elogiada, tão querida pelos romanos. Eles não permitiam que houvesse guerra nos territórios ocupados por eles. Então Jesus pergunta, de quem é essa imagem? E essa inscrição, esse letreiro nesta moeda? E eles respondem prontamente, de César. Como quem pensa, é agora que ele vai se condenar? Olha o que ele vai dizer. Mas a única resposta que sai da boca de Jesus é, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nada muito demorado. Jesus não se estende em uma longa explicação, apenas algumas palavras. Mas essas palavras, elas podem ser divididas em duas partes. Primeira parte, Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César. E o interessante é que quando Jesus diz dai, verbo diferente do verbo que eles usaram na pergunta. Porque quando eles perguntam, é lícito pagar? O verbo pagar ali no original tem o sentido de dar de presente. O que eles estavam perguntando a Jesus é, Jesus, nós temos que fazer esse favor a César? Nós temos que dar o que ele quer, nós temos que fazer o que ele quer? Mas quando Jesus responde, ele usa uma palavra diferente. A palavra que Jesus usa não é dar de presente. A palavra que Jesus usa é dar de volta.
ou seja, devolver. O que Jesus estava dizendo então é: devolva a César o que é de César. Se a imagem é dele, se a inscrição é dele, é porque ele fabricou, pertence a ele. Quando vocês dão o imposto, vocês não estão dando nada de graça para ele, vocês apenas estão devolvendo o que é dele, o que pertence a ele. Apenas devolvam o que não é de vocês. Devolvam a César o que é de César. É a imagem dele, é a inscrição dele, pertence a ele. Então, ao dizer essa frase, igreja, Jesus estava nos ensinando algo muito profundo. O que era, pastor? Jesus estava querendo dizer que quando nós nos tornamos servos de Deus, nós não deixamos de ter obrigações terrenas. Quando nós nos tornamos servos de Deus, isso não significa que a partir daquele momento nós não vamos ter mais responsabilidades nesta terra. Muito pelo contrário. Nós vamos continuar sendo responsáveis, nós vamos continuar tendo deveres, nós vamos continuar tendo obrigações, inclusive para com aqueles que nos governam, inclusive na área financeira. Se Jesus fosse um revolucionário, ele poderia ter dito: não, não dê não. Pelo contrário, ele diz: sim, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês deem a César o que é de César. Aliás, eu quero que vocês devolvam a ele o que é dele. Ao invés de se colocar contra o governo da sua época, Jesus mostra que o seu povo tem obrigações para com esse governo, mesmo que esse governo não mereça. Porque às vezes é a desculpa que a gente dá: não, mas esse governo, como era aquele governo. Não importa se o governo merece ou não, nós temos obrigações para com eles, nós temos deveres para com eles, inclusive deveres financeiros, inclusive impostos, taxas, seja lá o que for. Isso não era uma ideia que ficou apenas em Cristo. O apóstolo Paulo, em uma passagem que nós estudamos alguns meses atrás, ele confirma isso. Lá em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Ele diz assim: todo homem esteja sujeito, todo homem aqui inclui todo crente, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe, que se rebela à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, a polícia, seja lá o que for, faze o bem e terás o louvor dela. Isso aqui é uma regra geral, claro que às vezes as autoridades vão falhar. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Nos dias de hoje, não é sem motivo que ela traz a arma, o revólver. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Verso 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. O governo tem pessoas trabalhando o tempo todo. Pagai a todos o que lhes é devido.
A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Aqui o apóstolo Paulo mostra, então, de forma muito clara, que o governo, independente de qual lado esteja, ele é servo de Deus. E sendo servo de Deus, quer você goste ou não, ele deve ser respeitado. Ele deve ser honrado, inclusive com as nossas contribuições, inclusive com os nossos impostos. Mesmo que ele não mereça. Pastor, de onde foi que Paulo tirou essa ideia que nós temos que dar impostos para o governo? Ele tirou essa ideia do próprio Cristo, que diz: dai a César o que é de César. Jesus não veio, portanto, como nós vemos aqui, para ser um revolucionário político. Pelo contrário, Jesus nos mostra que, até que ele volte, o reino dele vai estar dentro de outros reinos e em harmonia com outros reinos. Nós vamos viver para o reino de Deus, mas também com responsabilidades para com os reinos terrenos. Eita Deus! Se Jesus disse isso para pessoas que viviam debaixo de um governante ditador, como o imperador romano, que com um gesto decretava a vida ou a morte de alguém, o que ele não tem para dizer para nós, que vivemos em um país livre? Com certeza ele diria a mesma coisa. Submeta-se ao governo, honre o governo, pague os seus impostos. É claro que isso não significa que nós temos que concordar com tudo ou não vamos discordar de nada. Jesus discordou, os apóstolos discordaram. O que nós não podemos, porém, é faltar com a honra, é faltar com o respeito. Nós não podemos achar que vamos tomar a justiça de Deus nas nossas mãos e quem vai mudar agora somos nós. Não! Acima dos governantes terrenos está o Senhor. Mas acima de nós estão eles. Nós podemos querer a melhora dos governantes, mas com respeito, com decência e com honra. Então, nessa primeira parte da resposta do nosso amado Jesus Cristo, ele estava se dirigindo a pessoas como os fariseus, por exemplo, que era metade do grupo que foi questioná-lo. Os fariseus que eram contra o Império Romano, que achavam que não deveriam apoiar. Mas não apenas a eles, igreja. Jesus aqui está falando também para muitos de nós, inclusive, muitos que se dizem crentes, e que acham que não tem mais deveres terrenos, não tem mais responsabilidades. Não, eu sou crente agora, eu sou cidadão do céu, então eu não tenho mais que fazer nada para homens. Ei, nós estamos enganados em relação a isso. Nós não podemos sair por aí quebrando as leis que o nosso país tem, depredando o patrimônio público, não. Muito pelo contrário, nós temos que ser exemplos de pessoas submissas, de pessoas que respeitam os líderes do nosso país. Não por quem eles são, mas a quem eles representam. Eles representam o nosso Deus. Eles estão lá porque Deus quis que eles estivessem. Eu creio que mesmo que nós não gostemos, esse é um bom momento para nos perguntarmos como estão os nossos impostos. Como estão os nossos pagamentos, como estão os nossos boletos, como estão as nossas taxas. Que essa primeira parte da resposta de Jesus encontre abrigo no nosso coração e a partir de hoje nós decidamos ser pessoas obedientes a Jesus Cristo. Porém, percebam que a resposta de Jesus não parou por aí. Os seus questionadores
perguntaram apenas em relação a César. Mas aquilo que eles não perguntam, Jesus responde. Eles perguntaram se era lícito pagar o tributo a César ou não. Jesus diz, dai a César o que é de César, mas espere, não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Dai a Deus, na verdade, devolvam a Deus o que pertence a Deus. Porque Jesus vê a necessidade de acrescentar essa parte. Ninguém perguntou sobre Deus. Eu creio que Jesus vê a necessidade de acrescentar essa parte, porque se ele tivesse dito só a primeira, seus ouvintes sairiam dali refletindo acerca do dever deles nesta terra em relação aos homens. Eles sairiam se perguntando, será que eu tenho cumprido os meus deveres para com César? E isso é algo necessário. Porém, não era apenas em relação aos deveres terrenos que eles deveriam refletir, mas também e principalmente em relação aos seus deveres celestiais, em relação a Deus. O que Jesus estava lembrando a eles e a nós, portanto, é que nós não temos obrigações apenas terrenas. Nós também temos obrigações em relação ao nosso Deus. Nós também temos deveres a cumprir em relação ao nosso Deus. Não apenas em relação ao governo, não apenas em relação à nossa família, não apenas em relação à sociedade, sim, tudo isso é importante. Mas nós não podemos deixar de pensar como está o nosso relacionamento com o nosso Deus. Jesus não queria que eles pensassem apenas em uma parte da vida. Jesus queria que eles pensassem também no que é principal. E talvez quem mais precisava ouvir isso eram os herodianos. Porque lembra que os herodianos eram defensores de Herodes. Os herodianos eram aquelas pessoas que estavam ali para apoiar o governo, para elogiar, para dar suporte. Mas será que eles estavam com essa mesma empolgação em servirem a Deus? Em propagarem a palavra de Deus para outras pessoas? Porque infelizmente nós vemos isso como algo muito comum nos dias de hoje. Há pessoas que se empolgam com as coisas desta terra, com as coisas desta vida, e defendem, e lutam, e se esforçam. Estão dando ao homem o que deve ser devolvido ao homem. Estão honrando o ser humano, estão se esforçando, mas o que estão fazendo em relação a Deus? O que estão fazendo em relação a Deus? Há pessoas que cumprem com seus deveres, como cidadão, pagam seus impostos, são bons maridos, bons pais, e de noite colocam a cabeça no travesseiro e acham que está tudo bem. Mas como é que está tudo bem se essas mesmas pessoas não adoram a Deus? Se essas mesmas pessoas não servem a Deus, se essas mesmas pessoas não têm tempo para Deus, se essas mesmas pessoas não se unem aos outros crentes semanalmente para servir a esse Deus, como é que está tudo bem com essas pessoas? Como é que nós vamos ter tempo para tudo, igreja? E não vamos ter tempo para aquele que nos deu todas as coisas. Aqui Jesus está nessa segunda parte, então Jesus está falando àqueles que estão procurando honrar a homens, mas não têm procurado honrar a Deus. Querem ser bons funcionários, boas funcionárias. Querem ser bons naquilo que fazem, naquilo que praticam.
querem ser bons aos olhos da sociedade, mas estão esquecendo completamente de quem mais importa. Não estão devolvendo a Deus o que pertence a Ele. Inclusive, precisamos lembrar que a palavra que Jesus usa aqui é essa: não é dar, é devolver. Porque de fato e de verdade, ninguém dá nada a Deus. Ninguém dá nada para Deus. Nós apenas devolvemos o que já pertence a Ele. Sabe, às vezes nós nos achamos bons, fazemos algo para Deus, contribuímos com a obra de Deus, enchemos o peito e pensamos: olha como eu sou bom, eu estou dando algo para Deus. Não. Nós estamos devolvendo uma parte daquilo que já pertence a Ele. E sabe quem foi que entendeu isso de forma muito clara? O rei Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 29, não precisa abrir lá. Davi, prestes a morrer, ele doa as riquezas que adquiriu em vida para a construção do templo. E depois que ele faz isso, outras pessoas do reino fazem também. Isso alegra o coração de Davi. Mas se você pensa que Davi se orgulhou com o que ele fez, você está muito enganado. Como é que Davi enxerga o que acontece quando ele doa as suas riquezas para a obra de Deus? 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 a 14, ele diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, não é meu, é teu. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Ei, o que você ganha, o que você tem, vem do Senhor. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. E ele conclui dizendo: porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. É como se Davi dissesse: tudo vem de ti e das tuas mãos nós te devolvemos. E essa deveria ser a nossa atitude, sabia? Quando nós conseguirmos contribuir com a obra de Deus financeiramente, você conseguiu contribuir hoje com a obra de Deus? Se você conseguiu, essa tem que ser a nossa atitude. Eu não estou dando nada para Deus, eu estou devolvendo aquilo que Ele já me deu. Aquilo que é dele, pertence a Ele. Ele me deu uma parte, e Ele quer outra parte, mas não é meu, é dele, já pertence a Ele. Eu não estou fazendo nenhum favor, já pertence ao meu Deus. E da mesma forma, quando nós não quisermos contribuir, a nossa atitude tem que ser: Senhor, eu não vou devolver o que é teu, eu vou ficar para mim. Essa deveria ser a nossa atitude. Senhor, eu não quero. Não é que eu não posso. É porque eu não quero devolver, eu vou ficar para mim. Você já emprestou algo para alguém, essa pessoa não devolveu e ainda tratou como se fosse dela? Já aconteceu? Como foi que você se sentiu? Rapaz, eu emprestei, não devolveu, ainda acha que é dele. Isso é muitas vezes como nós estamos agindo em relação a Deus. Ele emprestou, para nós devolvermos, achamos que é nosso, e por assim fica, por aí fica. É assim que tem que ser na área financeira. Vamos ser bons mordomos do que é de Deus. O mordomo não é o dono,
Ele cuida das coisas do dono. Cuidado para não estar cuidando mal e vir a sofrer por causa disso. Porém, não é apenas na área financeira que isso se aplica, não, igreja. Em todas as áreas da vida, sabe por quê? Porque tudo o que nós temos veio de quem? Veio de Deus. Respira o ar aí o mais profundo que você puder agora. Puxa, puxa. Ah, como é bom encher o pulmão, né? Sabia que esse ar que você puxou agora não é teu? Esse ar que nós puxamos agora, que encheu o nosso pulmão, nem nosso é, pertence a Deus. E Ele está permitindo que nós o respiremos, por enquanto. Sabe essa força que fez com que você se levantasse de manhã, que você saísse da cama, ela não é tua, ela é de Deus. Sabe essa capacidade que você teve hoje de fazer algum cálculo, de ler algum texto, ela não é nossa, ela é de Deus. O poder é de Deus, a força é de Deus, a riqueza é de Deus, o tempo é de Deus, a terra é de Deus, tudo é de Deus. Então sabe o que era para a gente fazer? Era para a gente chegar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado pela força que o Senhor me deu. Está aqui a minha força, eu vou usá-la para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado pela inteligência. Tem gente que acha que é pouca, mas muito obrigado pela inteligência que o Senhor me deu. Está sendo suficiente. Agora eu quero usar essa inteligência, Senhor, apenas para os teus propósitos. Eu devolvo para ti. Senhor, obrigado pelo sustento. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Obrigado por este corpo. Obrigado pelo tempo. Obrigado pela fé. Foi isso que uma mulher chamada Ana fez, não foi? Ana não tinha filhos, ela pede um filho a Deus. O que é que Deus faz? Deus dá. O que é que Ana faz? Ela dá o seu filho a Deus? É, igreja? Não, ela mesma diz: eu trago como devolvido ao Senhor, porque do Senhor eu recebi, não veio de mim, veio de ti, eu devolvo ao Senhor. Senhor, a família que eu tenho, eu devolvo ao Senhor. Senhor, o corpo que eu tenho, eu devolvo ao Senhor. A inteligência que eu tenho, a capacidade que eu tenho, os dons que eu tenho, eu devolvo ao Senhor. Tudo que eu possuo, eu dou ao Senhor. Isso é o que nós deveríamos fazer hoje. Assim Jesus mostra aquelas pessoas que não estavam preocupadas com Deus, que elas deveriam se importar. Por isso Jesus não apenas diz o que eles deveriam fazer em relação a César, mas também, principalmente, o que eles deveriam fazer em relação ao Senhor. Assim Jesus os responde. E o verso final, o verso 22, mostra que a resposta de Cristo é tão poderosa, mas tão poderosa, tão surpreendente. Eles esperavam surpreender Jesus, mas quem foi surpreendido foram eles. Que ao ouvirem a resposta do Mestre, eles se admiram e, deixando-o, vão embora. Infelizmente, eles se admiram e só. Eles ficam admirados, eles ficam surpresos, eles gostam de algo do que Jesus faz e diz. Mas isso não é suficiente para mudar as suas vidas. Eles continuam sendo discípulos dos fariseus e defensores de Herodes. Eles não permitem que a vida deles mude em relação a Cristo. Eles não se arrependem, eles não se prostram. Isso é o que eles fazem, mas e nós? O que nós vamos fazer com tudo que Jesus nos disse hoje? Será que nós estamos precisando nos unir a alguém?
por um objetivo maior? Será que nós estamos precisando ter mais cuidado com o que sai da nossa boca? Talvez nós temos sido aduladores, bajuladores de alguém, não temos sido sinceros com as nossas palavras, como Jesus foi e quer que nós sejamos. Será que nós temos sido revoltados contra líderes que Deus colocou em nossa vida, na nossa casa, na sociedade, na igreja? E mais importante, será que nós temos retido aquilo que deveríamos estar devolvendo a Deus? Infelizmente, os questionadores de Jesus saem. Aqueles que desafiaram Jesus saem derrotados. Mas nós podemos sair daqui hoje vitoriosos. Quem desafia Jesus perde. Mas quem se dobra a Jesus ganha. Quem se submete a Cristo recebe a recompensa que somente Ele pode dar. Porque mesmo quando nós devolvemos o que é dele, Ele nos recompensa pela nossa fidelidade. Decida hoje então, enquanto o grupo de louvor vem até o altar para nós encerrarmos cantando ao nosso Deus. Decida nessa noite então, entendendo que tudo o que você possui de bom vem de Deus. Decida não sair daqui esta noite sem que também tudo aquilo que você tem de bom seja consagrado a Deus. A área financeira, sim, pastor. Mas não apenas a área financeira, a área física, a área emocional, o seu tempo, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. Você tem encontrado espaço para fazer tudo aquilo que você quer fazer na sua vida. Mas você não tem tido tempo para exercer os dons que Ele tem te dado. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talentos. Ei, Ele tem te protegido, mesmo em meio à tua desobediência. Mas para de endurecer o coração para Ele, decide agora consagrar a Ele tudo aquilo que Ele te deu. Se é que você entende que tudo que você tem é dele, eu quero convidar você a nesta noite tomar uma decisão. A decisão é de dar a Deus o que é de Deus. Devolva ao Senhor o que é do Senhor. Se você sente que não tem feito isso em alguma área, hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender e de recomeçar. Se você está aqui essa noite e ainda não havia entregue a sua vida a esse Cristo, Senhor e Salvador, Mestre dos mestres, mas que morreu no teu lugar, decida recebê-lo hoje. Arrependa-se dos seus pecados e diga: Jesus Cristo, hoje eu te recebo como meu dono. Eu sou teu e eu me entrego a ti. Mas talvez você já havia tomado esta decisão antes e permitiu se afastar dele. Hoje você está sendo convidado a retornar. Vem devolver a ele o que é dele. Você é dele. Entregue-se a ele novamente. Nós vamos entoar um cântico a esse Deus tão maravilhoso, que nos deu voz, que nos deu visão, que nos deu sentidos, para serem usados para Ele. Enquanto nós estamos adorando, se você está tomando uma destas decisões, ou outra qualquer, não se envergonhe. Venha entregar esta decisão ao Senhor, simbolizando aquilo que está dentro de você. Sai do seu lugar, venha até o altar.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus.